Olá, meu irmão, a paz do Senhor, seja mais uma vez muito bem-vindo à nossa escola bíblica dominical. Nessa semana nós temos uma lição maravilhosa, dando sequência ao nosso trimestre, que tem como tema o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Na lição da semana passada tratamos aqui sobre outros dois reis. Na lição dessa semana nós vamos estar tratando aqui sobre Acabe e o profeta Elias. São dois personagens muito conhecidos em nosso meio, muito conhecidos da igreja, e a história desses dois personagens, elas se cruzam dentro da história de Israel. Nós vamos estar entendendo a postura de cada um e a responsabilidade de cada um no seu momento vivido na história de Israel. Está comigo aqui o presbítero Israel, né? Pai do Senhor, mais uma vez seja bem-vindo. Pai do Senhor. Presbítero é nosso professor aqui da Escola Dominical, da nossa IAD Glória, né? Está sempre conosco aqui, você já conhece. Mas nós temos um personagem aqui que está sempre conosco, né? Mas você ainda não tinha visto ela participar aqui das aulas da Escola Dominical, porque ela também é nossa diretora de produção, além de ser professora da Escola Dominical. Pai do Senhor, irmã Vera. Pai do Senhor, eu já vi o seu Pai do Senhor, presbítero, e a todos que estão nos ouvindo. Seja muito bem-vindo, está aqui mostrando o rosto. Irmã Vera também é professora da Escola Bíblica Dominical, na verdade foi uma das maiores incentivadoras desse projeto. Ela também vai estar fazendo parte dessa aula aqui conosco, que você possa aproveitar o conteúdo, todo o conhecimento que vai ser passado aqui para que a sua vida seja edificada, tá bom? Pois bem, vamos para a lição de hoje da nossa Escola Bíblica Dominical, Acabe e o profeta Elias, textuário da lição. Deuteronômio, capítulo número 7, versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus: Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Verdade prática da nossa lição. Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor traz consequências inevitáveis à vida humana. Então está aqui a apresentação da nossa lição, o tema Acabe e o profeta Elias, textuário da lição e também a verdade prática. Nós temos aqui uma leitura bíblica em classe no primeiro livro dos Reis, no capítulos de número 16, 17 e também os capítulos de número 18. São leituras em capítulos diferentes, então você pode acompanhar aí, porque vai estar na tela para você acompanhar essa leitura. E eu vou pedir aqui a irmã Vera para fazer a leitura desse texto da palavra de Deus. 1 Reis 16, 29. E Acabe, filho de Onrim, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onrim, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onrim, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes deles. 1 Reis 17, 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. O 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. 1 Reis 18, 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? O 18. Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel,
Mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes aos Balaíns. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Perfeito, muito obrigado, irmã Vera. Nós temos 3 objetivos nessa lição, conforme nós sempre tratamos aqui no início de todas as lições. Primeiro, apresentar a perversidade de Acabe e de Jezabel, esses 2 reis em Israel que eram para ser exemplo para o povo, mas foram bons exemplos, né? Mas foram maus exemplos, especialmente se trata de perversidade. Depois, demonstrar o cuidado de Deus para com os filhos de Israel, que Deus tem cuidado com o seu povo, independente da postura do rei ou da rainha. E terceiro, registrar a aridez espiritual do rei Acabe. O que é a aridez? A seca espiritual. Sequidão. Quando fala de um ambiente árido, semiárido, como é a nossa região aqui, né? Quem gosta de geografia vai... Você gosta de matemática, você não vai dominar isso não. Quem gosta de geografia vai dominar isso aqui, né? O árido, aquilo que é seco, né? Então, quando a gente trata aqui de aridez espiritual do rei Acabe, nós estamos tratando dessa secura espiritual desse homem que deveria ser o primeiro exemplo para o povo de Israel. Acabe, ele foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante o reinado dele, houve apostasia do povo, idolatria, a mistura de povos, perseguição a profetas e a homens de Deus. Houve tudo que não presta dentro do reinado de Acabe. Tanto que a Bíblia diz que nunca teve até ele um rei tão ruim, tão mau e descrente igual ele. Um negócio assim, meio sério o que aconteceu dentro do reinado de Acabe. E, obviamente, isso é demonstrado pela série de pecados em que ele cometeu. Mas uma coisa muito importante, a gente fazer aqui já a parte introdutória dessa lição, é que nesses momentos da história, de todos os povos, e Israel em especial, que nós estamos tratando aqui, né, onde a apostasia, o pecado, a rebeldia, a dureza de coração imperam no meio do povo, no meio da nação, de uma nação, Deus, ele sempre levanta e envia os seus profetas para combater todo esse sistema, seja religioso, seja político, corrupto, para proclamar o conserto, proclamar, anunciar o aliançamento com Deus, combater o pecado e fazer com que o povo se volte para o Senhor e cumpra o propósito que Deus tem para aquele determinado reino. Então nós já entendemos aqui que Deus, ele não se coloca à margem do que acontece com o seu povo. Não. Deus, ele tem o controle de todas as coisas, o seu povo precisa estar muito bem ciente disso, e sempre que acontecer esses desvios, né, por parte de lideranças, volto a repetir, sejam políticas ou religiosas, Deus sempre vai se levantar, ou vai levantar alguém para combater esses desvios que acontecem, que de tempos em tempos acontecem no meio do povo, né? Mas não foi aleatório o que aconteceu com Acabe. Ele precisou tomar algumas atitudes, e a primeira atitude foi casar-se com Jezabel, que era uma mulher de uma outra nação. Eu queria pedir aqui ao presidente de Israel que nos trouxesse aqui esse primeiro tópico aqui, tratando das consequências das escolhas erradas de Acabe. Graças a Deus, meu querido ouvinte, participante da Escola Bíblica Dominical, nós temos essa lição, é uma lição rica, é uma lição maravilhosa, e falando de escolhas, né, escolhas, elas são essenciais, né, para a nossa vida, né? Quando falamos de escolha, agora quando a escolha é certa, né?
Porque são as escolhas que nos fazem trilhar pelo caminho bom, né? Ou, de repente, as escolhas erradas pelo caminho da perdição, o caminho da perversidade, o caminho do erro, o caminho do sofrimento, né? Então, nós vemos que Acabe ele fez escolhas erradas, né? E uma das escolhas dele, né, foi a idolatria, né? Então, a idolatria, um pecado que veio para Israel, e isso foi ruim, né? E Deus estava na mira de Acabe por causa disso, né? A idolatria que para Deus ela é um pecado muito sério, não querendo dizer que existe pecados um de uma forma, outro de outra, mas Deus ele é o centro de toda adoração, deve ser, né? E quando existe a idolatria, Deus ele não tolera a idolatria, então ele age com todos aqueles que observam e que seguem a idolatria. Então, uma foi a escolha errada de Acabe, foi a idolatria, e outra escolha também muito errada foi a escolha do casamento com Jezabel. Porque Jezabel ela era uma idólatra, né? Ela era uma princesa, né, até de Sidom, e ela seguia a dois deuses, né? O deus Baal, o deus Azerá. Então ela era uma seguidora desses deuses. Então não tinha como haver um equilíbrio da parte de Acabe se ele escolheu essa mulher, né, uma mulher idólatra, para o casamento. Então a escolha é necessário se pensar antes de escolher, para não sofrer a consequência, né? Perfeito. Então, nós temos responsabilidades de fazer boas escolhas durante a nossa vida, especialmente, vou até repetir, a exemplo da lição da semana passada, quando somos líderes. As escolhas também têm que ser boas escolhas, porque nós estamos conduzindo o povo, somos um reflexo do povo. E a escolha dele de se casar com Jezabel demonstrou ser uma escolha errada, porque Jezabel tinha um caráter perverso. Não era uma mulher, não é só porque ela adorava outros deuses, né? É porque a formação do caráter de Jezabel era perversa. Eu queria, irmã Vera, que a senhora trouxesse aqui alguns exemplos dessa perversão dessa rainha. Nesse casamento, o rei de Israel juntou a adoração, que antes era somente a Deus, com a adoração a outros deuses. Isso aconteceu com Salomão também. Salomão também se deixou influenciar, nós vimos na primeira lição, que ele se deixou influenciar pelo pensamento das suas mulheres, né? Que eram muitas. Então, a perversão e a idolatria já começaram também a partir daí, né? Aí nós vamos ver que Jeroboão acrescenta a idolatria através dos bezerros que foi na semana passada, e agora, para acabar de completar o pacote, aí Acabe casa com Jezabel e traz também essa... Quando o líder da nação, ele é um espelho para a nação inteira, né? Então, quando ele começa a praticar o erro, a tendência é que a nação também segue aquele líder. E aí ele se deixa influenciar pela sua mulher, e agora a idolatria fica proclamada em Israel, e o povo começa a agir dessa forma. Eram vários os tipos de idolatria, muitos tipos, né? Nós vamos encontrar aqui adoração a imagens. Nós, no nosso país, também temos muita adoração às imagens, né, que a igreja combate sempre, graças a Deus. O oferecimento de sacrifício às imagens, a adoração aos deuses falsos, o serviço prestado a outros deuses, o temor a outros deuses, a adoração do verdadeiro Deus, mas por meio de alguma imagem. Tem pessoas também é combatido. Também é combatido. Tem pessoas que pensam que adorar, mesmo que seja, no caso do povo... A figura de Jesus. Sim, a figura de Jesus. É uma imagem que você, adorando a imagem, está cometendo a idolatria, né? O povo no deserto, quando Moisés subiu ao monte, o povo criou um bezerro. Eles queriam que aquele bezerro representasse a imagem de Deus, né? E ali não era a imagem de Deus. É tanto que nós vamos encontrar na Bíblia que Deus nunca foi visto por olhos humanos, né? Deus nunca foi visto. E é por isso, para evitar que você vai criar uma imagem e adorar.
Deus não aceita isso, não gosta, né? Adoração ao verdadeiro Deus por meio de imagem também não é aceita. Adoração a demônios, que existe muito, né? Hoje os dias são tão maus que as pessoas se revelam mesmo adoradores de Satanás e de seus demônios, sem reserva, né? Que anteriormente eles faziam em oculto, hoje não. Hoje as pessoas já revelam esse prazer dele de adorar a maldade, manter os ídolos no próprio coração, que vai falar sobre aquele egolatria, né? Que a gente viu na semana passada, né? Para quando você coloca qualquer coisa no lugar de Deus, você está idolatrando, inclusive a si mesmo. Exato. Né? Se você deixa de ouvir os conselhos de Deus, quer ouvir a si mesmo, aí você está sendo idólatra a respeito de si próprio, né? Manter todos os ídolos no próprio coração, é desse que se fala. Adoração aos espíritos dos mortos, também tem essa questão, é uma questão muito presente na nossa cultura, de adorar os mortos, servir a eles, né? Oferecer alguma coisa aos mortos, oferecer uma vela, oferecer um culto ao morto. Então, essa idolatria também é combatida. Essas idolatrias todas são só exemplos das idolatrias que Israel começou a praticar a partir desse casamento de Acabe com Jezabel, né? Muito bem, acho que era isso. Vai ter dois ainda aí, que é a cobiça e a sensualidade. Sim, a cobiça em relação às meninas de Nabote, né? Que ela Isso. botou o olho naquelas meninas e tinha que conseguir, mesmo ele sem querer, mesmo sendo herança, uma coisa que estava no coração dele, que ele não queria se desfazer, ela terminou matando para satisfazer essa cobiça, né? Que é desejar o que é do outro, querer o que é do outro a todo custo, né? E agora ela pratica tudo isso, ainda praticou prostituição e feitiçaria para acabar. E ameaçou, né, a vida de Elias. Ameaçou a vida de Elias, perseguiu os profetas, perseguiu o próprio Elias, né? Tanto que depois Deus vai levantar Elias e vai dizer a ele por que ele está com medo, né? Está com medo de quê? Que Deus é Deus na nossa vida e que nós não devemos ter medo de servir a Deus de forma nenhuma e devemos enfrentar todas as dificuldades com confiança no nosso Deus. Na realidade, foram muitas maldades praticadas por Jezabel, né? Essas são alguns exemplos, né? Exatamente. É exatamente por conta dessas maldades que Deus, ele através de Elias, determina um fim trágico para Jezabel. Ninguém fica impune quando leva o povo de Deus ao pecado. Ninguém fica impune quando na verdade deveria servir a Deus e levar o povo também para servir a Deus, e faz o contrário. Serve a outros deuses e leva o povo também a servir a outros deuses. E a Bíblia diz que através do profeta Elias foi profetizado na vida de Jezabel que o corpo dela sofreria uma justiça divina. Ele não seria sepultado, mas os cães iriam devorar o corpo dela. E foi o que aconteceu. Jezabel não foi sepultada. Cachorros, cães, comeram o corpo dela. 1 Reis, capítulo 21, versículos 23 ao 27. Deus, ele é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Porque uma coisa é você, de repente, praticar o mal por um deslize, que pode ser que aconteça, que Deus nos guarde, né? Até agora há pouco a gente falava sobre isso. Pode ser que nós erremos, pequemos em um determinado momento, mas essa insistência em lutar contra Deus, demonstrando um coração duro, um coração insolente, demonstrando ser uma pessoa totalmente cega do ponto de vista espiritual, isso nos traz consequências muito graves e danosas. E uma das coisas que Deus ele fez através de Elias foi intervir nesse processo. Por isso que nós dissemos aqui agora há pouco, que Deus ele não se mantém à margem do que acontece com o seu povo. Deus ele intervém no processo e faz acontecer aquilo que ele quer acontecer com o seu povo. Então o que aconteceu? Deus levantou o profeta Elias, um homem cuja a árvore genealógica não é descrita na Bíblia. Elias não tem, você não sabe quem foi o pai de Elias, quem foi a mãe de Elias, você não sabe. A gente só sabe que ele era de Tisbe, que era um local muito pequeno, um estado muito pequeno, mas Deus trouxe ele de lá para profetizar no meio do rei, ou no meio do reinado, no meio do povo de Israel. Levantou ele. E a Bíblia diz que através de uma palavra de Elias, de uma oração de Elias,
Deus cerrou os céus, acabou a chuva sobre Israel e só voltaria a chover quando ele de novo orasse ao Senhor para que isso acontecesse. E já de cara o comentarista da lição ele vai dizer que isso quebra a adoração que era feita a Baal, que o povo de Israel, ensinado e instruído por Jezabel, né, tinha Baal como o Senhor das chuvas, que dava prosperidade nas colheitas, na plantação do povo, e quando para a chuva, acaba isso. Então demonstra a fraqueza do Deus a quem o povo estava adorando. No entanto, Elias, ele pagou também um preço por essa obediência. Eu estava até brincando aqui com os professores antes da escola dominical, se nós vamos pagar preço de todo jeito, obedecendo ou desobedecendo, a gente paga um preço, porque mesmo quando se obedece, tem-se uma dificuldade a passar. E Elias passou por essa dificuldade, né? Mas é sempre melhor nós passarmos pela dificuldade, se essa é a vontade de Deus, que Pedro tratou disso, é sempre melhor a gente passar pela dificuldade obedecendo ao Senhor. Porque quando nós obedecemos, acontece o que aconteceu com Elias. Eu queria que a senhora tratasse um pouquinho aqui desse tópico aqui, o preço da obediência a Deus. Pronto, nós vamos encontrar aqui as dificuldades que Elias passou, porque como ele profetizou como Deus para chamar a atenção de Acabe, por que Deus permitiu aquela seca, né? Para chamar a atenção dele, para que ele se convertesse, para que ele se arrependesse. Deus sempre age dessa forma, é um modo operando de Deus. Ele, quando você ou eu estivermos em pecado, ele vai chamar a atenção. Chamar a atenção de alguma forma, ou um sonho, ou uma revelação através da palavra, ou alguém que Deus vai usar para falar para você despertar, né? Daquela situação de pecado que você estava. Foi isso que Elias foi fazer. Elias foi lá e disse: Acabe, Deus está me mandando dizer que vai acontecer seca, de acordo com a minha palavra. O que era isso? Para chamar a atenção de Acabe para o arrependimento, para que ele se arrependesse. Isso teve um efeito contrário na vida de Acabe. Pelo contrário, ele começou a perseguir, né? No lugar de se arrepender daquilo que estava fazendo errado, ele começou a perseguir o profeta. E aí Elias sofre as consequências. Além de sofrer a consequência da seca, né? Que Deus aí mais na frente vai providenciar uma viúva que vai sustentar, vai cuidar dele, né? Durante aquele período ele vai realizar aquele milagre, né? Deus realiza um milagre através da vida dele, onde o azeite se multiplica, a farinha da panela se multiplica, e aí ele vai passar com ela, ajudar aquela viúva e continua no período da seca, não se acabou a seca, né? Além de enfrentar a seca, além de Deus providenciar o alimento da viúva, mas a seca não acabou, foi de acordo com a palavra de Deus. O que Deus havia falado para Acabe, Deus cumpriu, né? Só na palavra de Elias estava a chuva, né? A bênção e a maldição, nós podemos dizer assim, né? Aquelas duas situações. E Elias faz sofrer também aquele período da seca, todo o povo sofreu. Então, mesmo sendo obediente, ele tem que passar por aquela dificuldade. Muita gente pensa assim, a gente se decepciona, muita gente aceita o Evangelho e aí se decepciona pensando que daí para frente não vai passar mais luta, não vai passar mais dificuldade. Acabou os problemas, né? E não é dessa forma. É que Elias tinha a segurança de que Deus estava com ele. Uma coisa é eu estar passando pela luta com a presença de Deus ou sem a presença de Deus. Tem toda a diferença nesse processo. A diferença, Elias estava passando a luta com Deus, fazendo o que Deus queria. E ali alcançou a vitória. Acabe estava passando a luta sem Deus. E aí é derrota. A luta sem Deus é derrota para nós. É aqui onde mora a diferença entre o que serve e aquele que não serve. Todos vão enfrentar batalhas. Todos vamos lá, nós estamos vivendo uma crise, né? Crise da pandemia do coronavírus. Desde o ano passado nós estamos vivendo isso. Nenhuma alma viva sequer na Terra pôde fugir das consequências dessa pandemia. Nenhuma. Todos, sejam crentes ou não crentes, justos ou injustos, bons ou ruins, vamos dizer assim, né? Todos tiveram que enfrentar. No entanto, quando nós enfrentamos com o Senhor, nós temos segurança, tranquilidade, e Deus ele age com o cuidado dele nas nossas vidas. E aí, presbítero Israel, eu queria que o senhor trouxesse aqui, sobre esse terceiro tópico aqui, Deus sempre cuida dos seus filhos. Porque isso aconteceu com Elias também. Exatamente. Então, diante desse tópico, nós podemos ver o cuidado de Deus, né? Então, Deus
ele é Deus, né, tem todas as coisas, domínio de todas as coisas, e podemos ver que Elias, diante das dificuldades, né, daquela seca, diante daquele sofrimento, mas Deus não deixou nada faltar para Elias, né? Mesmo que ele tivesse que ser alimentado pelos corvos, né? Que tivesse que ser alimentado, né, por essa viúva, que aí vem o cuidado de Deus quando Elias chega na casa daquela viúva, né, de Sarepta, e realmente a fome era tanta que a mulher não tinha praticamente nada, né? E ela diz para Elias que não tinha. É quando ele chega ali, eu acredito que ele também, né, está com muita fome, né? Muita fome a ponto de pedir para ela, né, que fizesse um bolo, né, para ele, e ela diz, né, que não podia fazer, né, porque o que tinha era um pouco, né, de farinha, um pouquinho de azeite, e só ia dar para ela e para o filho. Aí eles iriam fazer, ela iria fazer, eles iriam comer e iriam morrer. É um caso de desesperança, um caso o sofrimento já tinha chegado a um estado tão grave que é como se não existisse mais esperança, né? Mas existe sempre esperança, né, para aquele que serve a Deus. E podemos dizer que o milagre chegou na casa da viúva, porque quando Elias chega, e Elias diz que mesmo assim, e diante dessa palavra, é uma palavra desanimadora que, se não fosse um homem de Deus, se não fosse um profeta, se não fosse uma pessoa que reconhecesse o poderio de Deus, poderia desanimar e de repente sair dali. Eu cheguei na casa dessa mulher e realmente a situação está nesse estado e eu vou embora. Mas o que é que ele diz? Não, faça o meu bolo, porque não vai faltar nada. Quer dizer, e aí ela obedece, né? E ela aí, depois que faz o bolo dele, então aí não faltou para a mulher também, e aí vem a riqueza, né? O milagre de Deus chegou na casa da mulher, né? Perfeito. Eu achei interessante um comentarista dessa lição, ele disse assim, ó, ela confiou em Elias e lhe deu tudo que tinha de comer. Ela tirou tudo que ela tinha, ela fez o pão para dar a Elias, não foi para ela e para o filho, né? Os milagres, não, a fé é o passo entre a promessa e a certeza. Os milagres parecem extremamente fora de alcance para a nossa fé frágil, mas cada milagre, grande ou pequeno, começa com um ato de obediência. Não podemos ver solução até que nós damos o primeiro passo de fé. Escuta isso aqui. Todo milagre, ele começa com obediência. Nenhum milagre surge da desobediência. Nenhum. Mas todo milagre começa com a obediência do crente que resolve crer, que resolve confiar, que resolve agir confiando no poder de Deus. E a gente precisa reconhecer isso. Aquela viúva não foi diferente, não. Na nossa vida também não vai ser diferente, não. Então vamos agora para o nosso terceiro tópico da lição, já chegando praticamente no final, né? Já tratamos aqui que Deus ele cuida dos seus. Agora nós vamos ver aqui o encontro de Elias com Acabe. Como que se deu esse encontro? Tanto que Acabe, com um coração muito endurecido, chegou até a chamar Elias de perturbador de Israel, né? O que nós podemos observar aqui nesse tópico, uma vez também com Israel, e você, aluno nosso da escola dominical, é que a insistente desobediência e a idolatria também sempre provoca em Deus uma reação. Nós temos duas formas de provocar Deus. A reação através da adoração, do compromisso sincero, que a Bíblia diz que um coração contrito, né? Deus ele não rejeita um coração humilde. Deus não rejeita. Então ele reage à nossa ação. Mas por outro lado também um coração endurecido, um coração insistente na desobediência, o Senhor ele também reage. E o que Acabe fez de discernimento, de falta de discernimento na condução do reino foi algo muito grave. E eu queria ouvir aqui com a Vera, só tratar um pouquinho desse encontro que aconteceu entre Elias e Acabe e como os dois lidaram com isso. Na hora que se encontram, né, Acabe vai logo perguntar: é você que está perturbando aqui o país, né, a nação inteira? E Elias não estava perturbando, ele estava trazendo a mensagem de Deus, ele estava querendo chamar a atenção do rei, porque a nação estava sofrendo. Como o povo estava sofrendo, quando o rei se desvia da vontade de Deus, o povo inteiro sofre, né? Então era isso
isso que estava acontecendo. Elias não estava perturbando, ele estava, pelo contrário, querendo colocar as coisas no trilho e chamar a atenção do rei para se voltar para Deus e abandonar a idolatria, abandonar todas aquelas maledicências que estavam cometendo lá na nação e agora retornar à presença de Deus, se converter e reafirmar sua aliança com o Deus verdadeiro, porque esse é o Deus, a nação é de Deus, né? A nação de Israel pertence a Deus. Então era isso que Elias estava fazendo. No lugar de pensar que Elias era o perturbador, ele devia achar que Elias era o instrumento que Deus estava usando para o conserto, né? Para a correção. Para a correção. Isso acontece muito quando a pessoa está com a mente cauterizada pelo pecado e pela distância de Deus, né? Nós vamos encontrar aí sobre aridez. Ele estava no deserto espiritual, né? Sequidão espiritual, que inclusive é o próximo subtópico. Sim, na sequidão espiritual. Então ele não conseguia enxergar. É difícil para alguém que se deixa cobrir pelo pecado ter uma visão a respeito das coisas de Deus, uma visão correta a respeito das coisas de Deus, né? Aconteceu isso com o faraó, se endureceu o coração, o próprio Deus também endureceu o coração do faraó, porque ele estava, né, afastado, ele não temia a Deus. No caso de Acabe era mais grave ainda, porque ele conhecia a Deus, ele sabia que Deus queria um rei com um coração igual ao coração de Davi. Você vê que Davi cometeu aquele pecado, mas quando o profeta chega para Davi, ele se quebranta. E ele cai por terra e vai para a presença de Deus e se arrepende e volta para o caminho. E era isso que Deus estava tentando fazer através de Elias. É fazer o rei voltar ao caminho da presença do Senhor. E o rei, infelizmente, não viu, achou que Elias era o perturbador da nação. E aí Elias lança aquele tão grande desafio, né? Que é o desafio de chamar todos os profetas e de chamar o povo. Primeiro Elias disse, só junta todo o povo. E agora chama os profetas também, do Baal e de Azera. Vamos chamar todos. E agora nós vamos ver quem é que tem Deus. Qual é o Deus verdadeiro aqui em Israel. E aí lança aquele grande desafio que todos nós conhecemos. Perfeito. Nós vamos ver na lição da próxima semana, que é uma continuação dessa lição. Pega exatamente esse momento aí, onde houve esse desafio entre Elias e os profetas de Baal e Aserá, né? E nós vamos ver como se desenrolou esse processo. O que a gente observa, irmão velho, é o seguinte: quando uma pessoa ela está seca espiritualmente, envolvida no pecado de uma maneira que ela não consegue mais enxergar, né, o que ela está fazendo, a maneira que ela está agindo, e enxergar que Deus ele requer um determinado padrão de santidade do seu povo, especialmente também dos líderes, né? Ele não enxerga que Deus está levantando uma pessoa para a correção. Ele não enxerga que o problema está nele. Ele enxerga que o problema está no outro, que está combatendo o pecado que ele está cometendo. Então não seja esse tipo de crente. Você tem que ser um crente que quando você errar, se você errar, e Deus usar alguém para corrigir você, você aceite com mansidão, aceite com humildade, se corrija. Não vá para esse extremo, né? Vou até chamar um extremo de apostasia, que é o termo que a gente usou lá na frente, que é desconsiderar todas as questões espirituais envolvendo santidade, envolvendo o padrão que o Senhor quer para o seu povo. Nós estamos chegando ao final dessa lição. Eu queria, que o senhor trouxesse assim, uma conclusão dessa lição para a gente finalizar ela e agradecer ao Senhor. Amém, graças a Deus. Eu poderia falar sobre a sequidão espiritual e poderia falar a respeito de como que acontece, né? Já que estamos falando, né, desse tempo difícil, né, dessa descrença em Deus. Então, a sequidão espiritual ela acontece no ápice da falta de comunhão com Deus. Então, a falta de comunhão com Deus vem a sequidão espiritual. Então, é interessante, é importante frisar também que a sequidão espiritual ela não aflige ou ela não chega só para aquele que pratica, ou aquele, por exemplo, um líder. Se for o líder, mas não chega só para ele vai vir para todos os seus liderados. Então, ela aflige a todos. Que Deus
tenha de misericórdia, né, da sua igreja, e que possamos ter os olhos abertos, que possamos enxergar o poder de Deus e a crença em Deus que esteja sempre no nosso coração, de vermos Deus como Deus Todo-Poderoso, que precisamos dele, porque ele não deixa nenhum impune os atos de descrença e a idolatria, né? Que Deus abençoe a todos, que possamos ter esse entendimento, que Deus ele pune a todos aqueles que o abandonam. Perfeito, muito obrigado, presbítero Israel. Eu queria ouvir também a senhora trazer as conclusões. Quero agradecer, né, por essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre esse assunto tão importante e perceber que nós, Deus sempre age com misericórdia, né? Nesse caso de Acabe também houve a atuação de Deus, a atuação de Deus, a intervenção de Deus. E quando ele vê qualquer um de nós no caminho de perdição, ele atua, ele age. Resta a nós abrir os olhos e voltar para o caminho certo. E aí Deus nos recebe, nos conduz à sua presença novamente. Então agradeço por essa chance, é uma maravilhosa lição, teremos muitas outras mais, né? Espero que não precisa que eu participe, eu vou ficar espero que precise participe, diga assim. Então que Deus abençoe a todos e quero agradecer por essa chance. Já quero deixar a senhora ciente que precisa que participe, né? Deus te abençoe, muito obrigado por nos acompanhar nessa aula da Escola Dominical. Na próxima semana nós teremos uma lição que é uma continuidade dessa lição, que é o momento onde Elias ele desafia os profetas de Baal, que todo homem de Deus ele tem segurança naquilo que ele está crendo, na maneira que ele está agindo, quando realmente é do Senhor, não tem medo de desafio nenhum. Então nós vamos ver na lição da próxima semana, mas o resumo da lição dessa semana é que nós tenhamos um coração voltado para Deus, não insistamos no erro, se porventura nós errarmos, né? O bom é não errar. Mas se errarmos, que não insistamos no erro, não sejamos endurecidos de coração, de serviço, né, como é o termo que é muito utilizado pela palavra de Deus. Sejamos crentes humildes, que andam na presença do Senhor, confiando no Senhor, acreditando que no tempo certo Ele abençoa e coloca todas as coisas no lugar. E que sejamos como Elias e também como a viúva, né, que puder experimentar o milagre de Deus, a providência de Deus e confiar que o Senhor ele tem cuidado das nossas vidas. Deus te abençoe, muito obrigado, Moisés, muito obrigado, irmã Vera, por tudo. Até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém.